e vou ter o prazer de conduzir esta apresentação. Olha o título dela: Inovações na Gestão Escolar. Como soluções tecnológicas podem transformar sua escola e os impactos da inteligência artificial. Vocês estão preocupados com inteligência artificial? Muita gente está, né? E aí a gente convidou duas pessoas incríveis para participar da conversa aqui com vocês, né? Então nós temos presentes aqui o Vinícius. O Vinícius é do Porvir, ele é editor do Porvir. Depois ele vai contar mais sobre o trabalho dele, como é que ele enxerga essas coisas. Vocês sabem que o Porvir é uma instituição muito respeitada por todos. E nós temos aqui uma diretora querida, mantenedora do Colégio Vila, né? E o Colégio Vila de João Pessoa. Vocês têm que ir lá. É incrível a escola, sem contar a gestão que eles fazem lá, que é uma super gestão, né? Então nós temos aqui a Viviane Sena, que vai também falar com vocês, tá bom? Eu vou dar um tempo para cada um falar, depois nós vamos iniciar um debate. E aí vocês vão poder intervir também, tá bom? Boa discussão para todos nós. Obrigado. Olá, gente, boa tarde. Obrigado a todos e todas que pararam nessa maratona aqui, que é a Beth, para nos ouvir falar. Eu sou o Vinícius, sou jornalista, sou editor do Porvir. Para quem não conhece, o Porvir é um site que desde 2012 cobre inovações educacionais, sejam elas baseadas em tecnologia digital, mas também analógica. Fala muito também de formação de professores e de aplicação nos mais diferentes níveis dentro da escola e de secretarias do uso de tecnologia na educação. Então, respondendo uma primeira das missões que me deram, sim, eu sou um entusiasta do uso de tecnologia na educação, acredito não cegamente, criticamente, mas tenho certeza dos benefícios que ela traz, de como processos dentro de secretarias, dentro de escolas, podem ser muito facilitados pela presença de tecnologias digitais, de plataformas. Eu fico pensando, até eu estava revisitando alguns conteúdos que fizemos em parceria com o Isaac, de como períodos de matrícula, se a gente não reunisse todos os dados que a gente tem à disposição hoje, por meio de plataformas, como seria lançar um período de matrícula de maneira eficiente se eu não conhecesse o aluno desde esse momento, sabe? De quanto tempo ele está conosco, quais são as dificuldades desse aluno, quais são as dificuldades dessa família, quem é essa família. Então, do lado da gestão, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de dizer que tecnologia possibilita novas conversas dentro da escola. Então, seja entre os setores, os diferentes, o administrativo, o financeiro, o pedagógico, mas também com as famílias, que, claro, precisam entender o que ali acontece, apesar de todo mundo, de certa forma, ter passado pela escola e achar que a escola de hoje é a mesma que, de repente, a gente teve contato alguns dezenas ou alguns anos atrás. Eu acho que isso, a coisa já mudou muito, a digitalização trouxe muitos novos processos. Agora, no Porvir a gente conhece casos de escolas, mas conhece que usam bem, mas conhece casos de escolas que, por exemplo, ao longo desse processo encontraram dificuldades justamente por não terem sabido como estabelecer essa conversa, estabelecer consensos internos dentro de si. Então a parte tecnológica ficava por conta de algumas pessoas que porventura se desligavam, e a cultura que ali estava estabelecida foi junto dessas pessoas. Então não era um ambiente que estava preparado para essa transformação. Eu acho uma analogia igual que a gente estava falando antes aqui de chegar. Ontem foram 10 quilômetros andando aqui já. Eu comparo o processo de transformação
digital de uma escola é uma maratona também. A gente nunca vai ter uma corrida de 100 metros e acabou. A gente tem que estar habituado a todo dia nutrir, se comunicar, e os exemplos que eu tenho de cabeça de escolas que passaram por esse processo, não digo de uma maneira suave, mas que tiveram o aprendizado e conseguem chegar da gestão ao processo de aprendizagem de uma maneira, eu diria, eficiente, são as que estabeleceram conversas dos diferentes níveis, estabeleceram consensos, seja com a equipe gestora, entre coordenadores, entre professores, porque uma outra coisa que eu acho que traz o impasse é dizer que os alunos são nativos digitais, então eu, professor, não há nada que me aproxime deles. Meio que essa fala interdita a discussão, quando na verdade acho que o meu papel é convencer que todo mundo pode aprender, independente do estágio. Eu sei que tem professores e diretores em outros contextos, em diferentes contextos, mas é possível estabelecer essa conversa. É impossível também, dentro do possível, estabelecer conversas, e dentro de impossível, eu acho que hoje, dos diferentes níveis da escola, não dá mais para não falar em tecnologia. A gente fala da eficiência de gerir dados, seja de matrícula, de gestão, de dados financeiros, de uma maneira que permita comparar com uma escola que está... O Isaac estava conversando com integrantes da equipe de como faz isso, de comparar com o mercado, com dados de mercado, e a partir disso traçar seu plano de ação. Mas também acho que no nível dos educadores, a gente acompanha no Porvir há muito tempo, e é um esforço que precisa ser nutrido diariamente, porque tem um parceiro que se chama CIEB, Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que tem uma autoavaliação de professores. E comparando o universo privado e o público, a gente ainda está num nível de conscientização do uso de tecnologias. Não estamos num nível de apropriação e de aplicação de tecnologia para o benefício pedagógico. Então, muitos professores ainda estão no início dessa jornada tecnológica, e todo o esforço precisa ser feito nesse sentido, não somente no início das aulas, mas rotineiramente, nutrido, seja na troca entre eles, que muitas vezes uma empresa vem, instala, e depois a escola fica por si, quando na verdade, bons exemplos que eu posso citar, foram criados comitês entre aqueles, seja da equipe, da equipe de funcionários mais dispostos, seja dentro da equipe de professores ou mesmo dos alunos, porque esses vão ser os porta-vozes, acho que, da inovação dentro da escola, de convencer os colegas, de convencer, mesmo entre os alunos, de participar, de querer mais, sabe? É uma questão que a gente traz, e trazendo, acho que, para o tema específico da palestra, é uma nova conversa. Se a gente viesse falar, na conversa prévia que eu tive com eles, que meu processo de transformação digital estava concluído em novembro de 2022, foi exatamente o mês que foi levado a público o ChatGPT, e tudo muda, traz novas questões para a escola, alunos, enfim, entregando trabalhos de redação como nunca haviam entregue antes, e esse tipo de processo, esse tipo de plataforma é muito interessante, mas traz a necessidade de que a escola crie novos processos, explique para seu quadro de professores, explique para as famílias, e também se abra para novas perguntas. Eu acredito muito que tecnologia é capaz de personalizar o ensino, e eu queria, só para trazer alguns materiais que conversam com a minha fala. Eu acho que a inteligência artificial, para mim, a coisa mais fascinante é a possibilidade de abrir novas perguntas dentro da escola. E por isso eu trouxe 4 dicas de materiais que a gente tem. O primeiro deles é
é um material sobre tecnologia na educação, que apesar de feito em 2016, ainda conversa muito com essa realidade que eu falei, de estabelecer consensos e cooperação dentro da escola. O segundo é o de educação mão na massa, que também desce o funil todo da educação, desde a gestão do currículo até a questão da sala de aula. E falando mais especificamente sobre a inteligência artificial, tem esse artigo de um professor do MIT, que é um dos pais do Scratch, aquela linguagem de blocos visuais de programação, que é muito usada por e para crianças, que traz, tudo bem, podemos personalizar a educação, mas que tipo de personalização a gente quer? Uma personalização em que os alunos estejam sozinhos respondendo nos seus quartos ou sem comunicar com ninguém os exercícios repetidamente, ou queremos abrir novas perguntas para que eles possam gerar projetos e se expressar. Eu acho que a gente já consegue expandir a discussão e é essa crítica e mensagem que ele traz. E o último deles é esse guia da Unesco, que traz essa série de protocolos que uma escola precisa ter. Então, desde a questão de privacidade de dados, desde a proteção, mas também ela também orienta de como desenhar projetos pedagógicos e estabelecer rubricas e matrizes de habilidades que são, a meu ver, essenciais para essa nova onda, que eu espero que não seja uma onda, de inteligência artificial. Eu queria passar a palavra para a Fabiana. Bem bacana, hein? Já veio uma dica legal de montar um comitê, né? Já apareceram aí várias sugestões dos lugares e o processo que tem que ser trabalhado pela escola para envolver todas as pessoas. Agora nós vamos ver o olhar da escola sobre isso, né? Porque a Fabiana está lá no front, né? No chão da escola. Como é que você vê tudo isso, Fabiana? Conta pra gente. Deixa eu só me apresentar. Eu vou levantar, Vinícius. Eu sou inquieta, tá? Vou me levantar um pouquinho. Gente, eu sou Fabiana Sena, estou um pouquinho rouca, né? Mas sou do Colégio Vila, em João Pessoa. Somos quase 2.000 alunos em 3 unidades. Sou pedagoga. Nossa escola tem 10 anos. Nascemos bem pequenininhos. Hoje somos aí uma escola que temos até a 3ª série do ensino médio nas nossas unidades. E o que é interessante, quando a gente fala de tecnologia, eu acho que todo mundo que veio para cá nessa hora, quando diz assim, soluções em tecnologia, você já se inquieta e diz assim, deixa eu correr, né, para assistir. Porque eu sei que muitas vezes tecnologia ela pode ser o problema da nossa escola, mas ela pode ser as soluções da nossa escola. Eu digo sempre, e sempre fui muito inquieta, eu posso dizer que talvez, viu, Vinícius, meus 15, 20 anos atrás, eu acho que eu já sonhava com coisas que a gente tem muito fácil hoje. Porque eu sou muito estudiosa na parte de aprendizagem. E para mim eu quero saber como esse menino está aprendendo, né? E o que acontece? Antigamente a gente via a tecnologia entrando muito forte dentro da escola, muito mais como gestão mesmo escolar. Então, estava cada dia mais difícil a gente controlar dados de gestão escolar, o financeiro da escola. Então, ele entrou muito fortemente nessa área inicialmente para a escola. Hoje, a grande força que a gente tem é na aprendizagem. E, para mim, é o que eu me apaixono todos os dias. Fabiana, você tem problema com celular dentro de sala de aula? Com certeza. Todas as escolas elas estão enfrentando os mesmos problemas. Mas eu digo sempre que eu sou entusiasta, assim como Vinícius em tecnologia, eu também sou, né? Não estou diretamente ligada, mas eu sou aquela que estudo muito. Por quê? Para mim, tem 2 coisas dentro da aprendizagem hoje, que é meu foco. Eu digo o seguinte, como dono de escola, a gente tem que sempre buscar tecnologia para resolver os nossos problemas, mas também para elevar o nosso nível de qualidade. Para mim, tem 2 focos que eu coloquei como objetivo na nossa escola. Um é dados, colher dados, e outro é engajamento, é medir quanto o meu aluno, quanto o meu professor, quanto a minha comunidade, minha família que é atendida pela nossa escola está engajada nesse processo. Porque o que acontece?
Eu sou muito inquieta naquela situação de o professor finge que dá aula e o aluno finge que aprende. Né? Porque, na verdade, quando a gente pensa o seguinte, quando a gente faz aquela avaliação super elaborada, que o professor monta, que a coordenação corrige, que passa por todos aqueles critérios, que no final ele vai lá dar aquele certo, aquela nota, entrega o aluno, mas o que ficou ali de dados para a gente poder dizer assim, o que ele aprendeu? O que tem que ser o replanejamento dessa atividade que foi feita dentro de sala de aula? Quantas vezes a gente consegue fazer isso, né? Se a gente não utilizar a tecnologia ao nosso favor? Então, o meu entusiasmo na tecnologia é esse. Primeiro, é saber realmente, através de dados, o que de fato o meu aluno tem aprendido. E hoje a gente tem muitas ferramentas que a gente já tem aí no mercado que conseguem nos dar esse dado. Para quê? Para eu elevar sempre o nível de qualidade, né? E outro ponto é saber o seguinte, quanto o meu aluno de fato está engajado. Porque é interessante, eu estava falando com o Vinícius na nossa apresentação, o nosso aluno é 100% digital hoje, não é verdade? Que é difícil a gente tirar o celular da mão dele, né? A gente sabe que muitas vezes a dificuldade está onde? No professor. Está na família, que muitas vezes não acredita no que a gente está fazendo o menino crescer. Que a gente está ali implantando habilidades que são muito importantes para o futuro dele, de profissões que a gente nem sabe que vão existir daqui a alguns dias. Mas o que acontece? Muitas vezes é o replanejamento da gente olhar a tecnologia onde a gente vai chegar como foco. O que a gente realmente quer entender, o que a gente quer que a nossa escola chegue lá. Então, por exemplo, hoje todo o nosso ensino médio, a maior parte das nossas avaliações a gente tem o apelo digital. Então, o aluno ou entra dentro de uma plataforma para a gente entender como é que está esse nível de aprendizagem, ou, de repente, todas as avaliações elas são realmente digitalizadas para ir para um banco de uma plataforma que faz com que esse atendimento depois ele acaba sendo personalizado, porque, de uma certa forma, habilidades que foram desenvolvidas em mim, está faltando outro. Né? E é tão importante a gente saber o que esse aluno precisa, né? Então, isso faz com que a gente possa se aproximar cada dia mais da realidade do que eu preciso fazer com que o meu aluno evolua. Então, nesse ponto, a gente se apega muito nisso, tá? E um ponto muito interessante, né? Porque, na verdade, quando a gente fala na tecnologia na escola brasileira, muitas vezes está se pegando muitas vezes com a questão de senhas. Né? Como entregar essa senha, como o meu aluno acessa. E a gente sabe, se o aluno não tiver o primeiro acesso ok, ele não entra mais. Vocês já perceberam isso? Eles não entram. Para você ir depois conquistando ele entrar de novo, ele diz, mas esse negócio funciona. Por quê? Porque o TikTok é rápido, o Instagram é rápido, o WhatsApp é rápido. Então, a gente sempre tem que ser aqueles que precisamos estar inquietos para entregar para o nosso aluno algo que seja rápido, mas que atinja os nossos objetivos, tá? Eu vou contar para vocês uma experiência que, para mim, assim, deu uma virada de chave para mim na minha mente, né? O ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma imersão em Londres, nas escolas britânicas. E o que eu achei muito interessante, eles estão na tecnologia há anos, né, mais à frente que nós. Mas a virada de chave das escolas em Londres foi eles tornarem as atividades de casa todas digitais. Então, por exemplo, o aluno usa o livro na sala, inclusive é interessante porque muitas das escolas elas proíbem o celular dentro de sala de aula, por mais digitais e tecnológicas que tem. Mas, assim, as atividades todas, elas são digitais. Por quê? Porque eu preciso saber se meu aluno fez a atividade. Eu preciso entender a que nível ele está realmente de entendimento do conteúdo. Né? Então, muitas vezes, a gente tem muito medo da tecnologia porque o pai vem e reclama. Mas onde é que a gente está buscando, de fato, ter essas soluções? Por exemplo, quando a gente está falando de inteligência artificial, quantas discussões o ano passado se houveram, dizer assim, o menino vai entregar tudo pronto agora, porque ele vai colocar a resposta e o professor não vai saber mais o que ele aprendeu, né? Mas o quanto a inteligência artificial hoje não tem nos ajudado a personalizar
né? A entender a trilha ideal para aquele aluno de aprofundamento e de aprendizagem, né? Então, são todas essas ações que hoje nos fazem aproximarmos muito mais do aluno, fazer com que eles possam absorver aquilo que é o mundo deles, né? E nós, como educadores, correr atrás desse momento aí que eles estão vivendo, né? Bom demais, né? Está começando a aparecer questões muito importantes. Porque isso que você colocou, Fabiana, e o que você também colocou, bom, primeiro que tudo começa com dados. Se eu não tenho dados, eu não consigo tomar boas decisões. Por exemplo, nós estamos no stand do Isaac. O Isaac é uma instituição que trabalha com mais de 350 mil famílias. Já imaginou se a gente não trabalhasse com inteligência artificial? Como é que a gente falaria com 350 mil pessoas? A gente tem que ter instrumentos, ferramentas para fazer isso. Aí você traz uma questão, Fabiana, muito legal, que é essa coisa da colaboração entre os alunos e a confiança que eu tenho no aluno. Porque proibir é muito simples. Se eu proíbo, eles não usam, mas isso não educa. Educar é um processo. Então eu preciso ver como é que eu faço esse processo. E é muito legal quando você traz essa experiência de Londres, né, na qual começa por uma parte, mas não começa com tudo. Eu tenho discutido uma questão que eu acho que é relevante, que é a questão de nós teremos que ter instituições ambidestras. E nós teremos que ser pessoas ambidestras. O que é isso? Ambidestro é com as duas mãos, não é? A ambidestria, a gestão ambidestra, é quando eu trabalho o que eu estou entregando de uma maneira muito eficiente, mas com a outra mão eu já estou pensando na inovação. Eu já estou desenvolvendo uma inovação. E é exatamente isso que eles fizeram. Se eu não sei por onde começar, ela deu uma boa dica. Começa pelo trabalho de casa, começa pelas atividades em casa. Quer dizer, eu estou trabalhando e entregando a aula do jeito que eu fiz e que eu estou acostumado. Eu já estou começando a mudar e começando a trabalhar uma transformação digital da escola. Muito legal a tua colaboração. Vou passar porque eu tenho certeza que o Vinícius está louco para falar. Eu quero falar sobre isso também. Não, e assim, toda escola, você identifica perfis que querem mudança, né, Fabiana? E eu acho que é a missão da liderança escolar trazer para perto de si e recorrer a essas pessoas como intérpretes, por assim dizer, de uma inovação, certo? Não sei se você teria exemplos na escola assim, de alguma conversa que teve nesse sentido. Olha, eu acho que a mudança, por isso que eu disse que tecnologia ele começa a resolver problemas, né? Eu acho que todos nós que vivemos em educação, primeiro somos altamente sonhadores, né? Sempre o nosso início foi nessa questão de dados, né? Então sempre a nossa conversa foi essa, era a inquietação de dizer assim, como eu posso elevar a qualidade da minha escola, né? Sem somente estar dando aquela nota, né? Então, sempre foi nesse sentido. Mas, por exemplo, hoje, Vinícius, eu acho que isso se torna tão mais gostoso, a tecnologia, quando você fala em quantidade de plataformas que a gente tem, eu confesso que eu nem sei mais quantas, né, Ju? São montes, né? Se a gente pensar de administrativa pedagógica, é um monte. E muitas vezes... É umas 10? Então, assim, muitas vezes você fica assim, meu Deus, como implanta tudo? Gente, tudo é muito difícil. É muito conversa, é muita chegar junto mesmo. Atinge 100% das pessoas? Não, nem todo mundo está igual no mesmo plano. Mas assim, por exemplo, hoje a gente tem uma plataforma de leitura, certo? Fantástico você medir quantos livros aquela criança de fato leu, né? De você saber ali por trás se aquela criança ela só passou daquele livro, né? Só as páginas, ou de fato ela demorou tempo ali lendo aquele livro. É você conseguir
conseguir olhar para aquela turma e perceber, dizer assim, olha, foi efetivo, o que eu trabalhei realmente foi concretizado, né? Então, isso é muito bom. Hoje você tem a oportunidade, muitas vezes, de uma redação que muitas vezes o professor passava dias para entregar, você tem plataforma ali que com a inteligência artificial, ele já dá de pronto toda essa correção para na aula seguinte você ter o professor dando uma devolutiva e trabalhando em cima das dificuldades que o aluno tinha. Isso é fantástico, né? Então, por isso que eu digo que eu sou enlouquecida por tecnologia nesse sentido. Entusiasta é a palavra. Está funcionando. Entusiasta é a palavra, né? E é muito legal. Vocês trazem coisas muito importantes para a gente, né? E você falou uma coisa, que educador é tudo utópico, né? E ainda bem que a gente é utópico. Tem um texto do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio que faleceu alguns anos atrás, e ele falava sobre a utopia. E ao falar sobre utopia, ele dizia o seguinte: é como eu olhar para o horizonte. A utopia é o seguinte: se eu andar 2 passos, eu estou olhando para o mar e o horizonte. Se eu der 2 passos, o horizonte se afasta 2 passos. Se eu andar 10, o horizonte se afasta 10. Então, para que serve a utopia? Para eu continuar caminhando e nunca parar, e nunca desistir. E é isso que a tecnologia faz com a gente. Faz uma provocação que faz você caminhar. E faz a gente ter confiança nos alunos, que é chave. Eu lembro na pandemia, que um grande problema que se tinha na pandemia era: mas eles vão fazer prova, eles vão colar um do outro. Como se eles não pudessem fazer pesquisa, como se eles não pudessem... Quer dizer, a gente não confiava nos alunos. E aí, naquela época, traz celular, traz iPad, traz não sei o quê. Agora, não pode usar iPad, não pode usar celular. E os professores também, né? Então, tem muitas coisas que a gente precisa, de fato, repensar para colocar. Tem uma questão que eu queria colocar para vocês, que é o seguinte: e essa ameaça que tem da robotização, né? E a inteligência artificial vai crescer até um ponto em que vai superar a própria inteligência humana. O que vocês pensam sobre isso? Bom, eu estou diante de educadores e tem um site que fala para educadores, então de maneira alguma eu posso acreditar nessa afirmação. Eu acho que assim, a gente traz novas perguntas, traz novas possibilidades de expandir, por exemplo, se o currículo me amarra, eu tenho mais possibilidades de mais currículo, sabe? De explorá-lo ainda mais, com novas opções de atividades, permitindo autoria por parte dos alunos e dos professores também. Tem uma situação que eu gosto muito de, às vezes, sugerir uma sequência didática dentro de um tópico que, de repente, eu domino pouco, mas eu sei aonde eu quero chegar, mas eu não sei muito bem como. E essas ferramentas conseguem, desde que com todos os cuidados de uso, mas que eu acredito que um professor sabe, o conhecimento didático de um professor a ferramenta não tem. Eu gosto da analogia de um papagaio digital que só repete o que foi varrido da internet. Mas com as perguntas certas você consegue flexibilizar sua aula, sua atividade, seu plano de aula e aí chegar a esse ponto que a Fabiana está fazendo de acompanhar o progresso de um professor, de um estudante de uma maneira que até outro dia tirou 0, tirou 5, talvez a nota não é suficiente, mas talvez nem o que tirou 8 aprendeu o suficiente, sabe? E sim, eu acredito que a gente tira um pouco cada sala de aula de 30 alunos dessa média. Na média a minha classe está bem, mas a gente sabe que uns 5 estão precisando de mais ajuda que outros, sabe? E eu acho que a partir de agora, e eu acho que há algum tempo atrás a gente já conseguia, mas com essa explicação, com essa maior facilidade de ter a partir dessas ferramentas um plano de ação, a coisa fica mais facilitada. Mas, de novo, precisa que a gente corra atrás, precisa que a gente se interesse, porque se eu, professor, não se interessar, meu colega ao lado
vai se interessar e ele vai ser beneficiado e é capaz de mudar um discurso dentro de uma escola a respeito de tecnologia, a respeito das rotinas e, enfim, eu acho que interessante quando você fala em robotização, concordo plenamente, Vinícius, que você disse. E muitas vezes existe muito esse medo, né? Ah, vamos nos tornar robô. E eu posso lhe dizer que até eu tive um momento que eu tinha medo disso, né? Mas pergunta o chat lá, o chat GPT, se ele tem emoção, como é que ele está se sentindo hoje. Ele vai te dizer que não sabe dizer, né? Porque, na verdade, não existe emoção. Não existe educador, escola, professor, aluno, família sem suas emoções, né? Sem os seus sentimentos. Escola é calor humano, né? Hoje eu digo que toda essa tecnologia, ela nos dá, assim, uma infinidade de informação que é fabulosa. Para mim, esse acesso vasto, ele é muito importante, porque hoje a gente tem que ser um ser curioso. Uma coisa hoje que me preocupa é muitas vezes na questão da curiosidade dos nossos alunos. Porque, por exemplo, eu sou extremamente curiosa, muito. Então, o tempo inteiro eu sou muito de pesquisa, eu não fico nada aqui sem buscar, né? Então, para mim, assim, uma ferramenta vasta é fantástico. Mas, muitas vezes, a minha preocupação está de alguns alunos que a gente percebe hoje que ele está muito parado nesse tempo. Não sei se nas escolas de vocês tem acontecido isso. Mas, em alguns momentos, a gente vê que o menino tem tanta informação, mas ele não busca, né? Então, assim, eu não tenho medo da robotização, porque eu acredito que ela não vai chegar. Eu acho que a gente vai ter uma amplitude muito grande de conhecimento para ser fácil o acesso. Mas eu acho que a minha preocupação hoje é estimular sempre esse aluno a buscar, a ter sua curiosidade, né, por aprender. Em outras palavras, eu acho que o que também me aguça e me traz a minha curiosidade é de como que a gente deixa de ser consumidor a ponto de ser produtor de conhecimento, de conseguir manter um nível de autoria, seja em nossa aula, seja nas produções dos próprios alunos, do que simplesmente, produz uma redação em 30 linhas, nível Enem, que eu sei que dá, Sim. Tá? Que eu sei que dá e muito rápido. Mas qual o nível de autoria para isso, qual o nível de reflexão que isso traz? Então, são novas perguntas que a gente tem que fazer, mudar as perguntas que a escola faz, tá? Pois é. Deixa eu só fazer uma pergunta bem provocadora aqui para todo mundo, tá? Quem aqui está usando o chat GPT para ajudar na construção dos comunicados da escola? Muito bem, né? Então, imagina só, o nosso papel, muitas vezes, de gestor, de fazer por semana quantos comunicados? 10, 20, 30, né? Então, todo dia a gente tem um monte de comunicado para fazer. Até 1 ano e meio atrás, não existia o chat GPT para, muitas vezes, resumir ali aquele textão que a gente fez, para simplificar, para corrigir gramática e ortografia, o quanto isso nos ajudou no dia a dia. Mas, por exemplo, ele vai te dar o comunicado pronto? Não vai, né? Ele não vai dar na tua essência, na tua forma de falar. Ele vai te ajudar em algumas construções, te ajudar no campo de ideias. Mas ele não vai ter a essência da tua escola e nem a essência da tua escrita. Então, eu acho que é isso, né? Então, quanto mais a gente se apropria disso para poder colocar a nossa autoria, vai ser sempre perfeito. Recentemente eu assisti uma formatura e aí o Paraninfo fez um discurso belíssimo. E aí quando ele terminou ele falou, tudo que eu falei é do chat GPT. E agora eu vou fazer a minha fala para os alunos. Aí ele falou da relação dele com os alunos. Foi incrível. A diferença entre uma e outra, ambas eram corretas, ambas eram muito boas, mas a que falava do sentimento dele para com os alunos era de outra qualidade. Ele falava do sentimento, coisa que a outra não. A outra falava da questão profissional, da questão da conclusão de um curso, né? E a gente sabe que cada aluno é um aluno. E quando você trouxe, tá vendo, a questão de que você pode, através de plataformas que você comece a analisar, cada um, porque a escola sempre ensinou a todos ao mesmo tempo, do mesmo jeito. E agora nós temos possibilidades de ver
dificuldades individuais de cada aluno, ver o que eu posso trazer melhor para esse aluno. E a gente fica discutindo inclusão. Quantas coisas eu não posso fazer usando tecnologia em benefício da questão da inclusão, que parece que está deslocada, mas está intimamente ligada, porque inclusive algumas crianças têm muito mais facilidade com a tecnologia do que sem ser com a tecnologia, né? Então são coisas para a gente refletir e ir trazendo. Fala, Vinícius. E, Laureli, só lembrando, né, desses últimos 2, 3 anos que a gente passou com aula remota em casa, com uso exacerbado de tecnologia, né, e todas as questões de saúde mental que emergiram a partir daí. A gente recebe relatos de professores, de estudantes, de diretores, dizendo não há comunicação, não há socialização na minha escola. E essa fala do carinho, do sentimento, da paixão de estudar, eu acho que não há plataforma que substitua. E eu acho que, por outro lado, a gente pode usá-las para fomentar esse tipo de interação nas escolas, sabe? A gente conhece muitas plataformas que é pura repetição, tá? Vai chegar uma hora que vai aprender, é tanta repetição. Mas a gente pode usar essas mesmas outras plataformas com novas perguntas para promover essa integração, seja entre a equipe pedagógica, seja entre famílias, seja entre os próprios estudantes, sabe? Eu acho que o diálogo vai fazer com que surjam novas possibilidades de uso da tecnologia. E, Vinícius, você traz esse ponto, né? E, assim, Brasil, mundo, essa discussão sobre a questão do celular, né? Mas, por exemplo, em que momento a gente está envolvendo o nosso aluno sobre essas decisões? Ou a escola a gente só está proibindo, olha, não usa, né? Não usa. E a escola tem um papel de proibir, mas em casa, muitas vezes, passa o restante do dia no celular. E como que, enfim, só, né? Isso, mas isso abre uma discussão, né? Em vez de simplesmente a gente só a escola impor regras, buscar de fato construir isso com os alunos, tá? Por exemplo, eu não sei se as escolas de vocês têm, mas na escola virou uma febre deles terem os Instagrams por turma. Teve um momento que me gerou uma loucura, que eu disse, meu Deus, minha marca está sendo divulgada de todo jeito, né? Mas depois, a gente começa a conversar com eles e eles acabam muitas vezes atendendo, porque a gente não está proibindo, a gente está conversando o que pode e o que não pode, né? E constrói isso com eles. E é interessante, o que eles mais amam fazer são os videozinhos lá, né? De TikTok, de música. E eu fico pensando, na hora que a gente promove esse momento deles fazerem isso, por que não a gente dizer assim, olha, vamos construir aqui as regras, né, de que momento mesmo, que pode e que não pode. Eu acho que são muitas discussões que para nós como escola precisamos ter. Quais as responsabilidades que essa nova abertura da escola traz para os próprios alunos, né? Sim, porque no final das contas, quando a gente fala de inclusão, a gente vai usar a tecnologia para trabalhar isso. Por exemplo, quando a gente está falando de bullying, a gente também vai utilizar a tecnologia. A gente viveu uma situação de um dia, a gente chegou às 7 horas da manhã, tinha um videozinho lá que eles tinham colocado na turma deles, que tinha um teor lá que a gente viu que poderia gerar um bullying. Eu sei que foram 20 minutos deles postarem, a nossa equipe detectar. E foi interessante, na mesma hora o coordenador foi lá, conversou, eles tiraram, e a gente teve a oportunidade de falar para eles que aquela forma que eles tinham colocado aquele vídeo era um cyberbullying que poderia acontecer. Então, assim, quantas coisas a gente tem a oportunidade de ensinar, né? Mas muitas vezes a gente está nesse automatismo de fazer tanta coisa e a gente está deixando muitas oportunidades de ensinar hoje, no presente, com as ferramentas que se tem, sabe? Um tempo atrás, estava dando uma palestra para professores e aí um deles fez uma pergunta. Você acha que a tecnologia vai substituir os professores? Eu falei, claro que não. Mas os professores serão substituídos por um outro professor que mexe com tecnologia. A mesma coisa é sobre o robô. A gente vai ser substituído por um robô? Só se eu for um robô. Aí a gente passa a ser substituído por um robô. A conversa está muito legal, mas eu queria ver se vocês têm questões para colocar. A gente tem poucos minutos, mas
Quem quer colocar alguma questão? Está aberto agora para vocês. Tem uma questão aqui. Vocês falaram muito da questão dos alunos, né, e a tecnologia, mas eu ia perguntar aí dos profissionais, porque a gente tem dois universos, gerações diferentes. Aquela que tem a aversão à tecnologia e não viveu nessa era, está tendo que se reinventar, mas muitas vezes não encara o desafio. Mas já tem, por exemplo, eu vi na internet um caso de uma professora que foi pega fazendo o plano de aula pelo chat GPT, por inteligência artificial. Então, a professora fez o plano de aula dela e foi pega, né? Então, assim, eita, e agora? Tem profissionais que já não buscam essa curiosidade e podem se acomodar mais ainda, e ainda tem uma geração que está aí 100% criada na tecnologia, que vai entrar no universo da educação. E aí, como é que vai ser esse universo de colaboradores, educadores que estão por vir, né? Não lembro em qual escola foi esse caso, mas, enfim, essa foi pega. O problema é que os sistemas de detecção são falhos. Então, outros tantos podem ter tido a mesma prática. Sim. E não foram pegos. E ainda tinha uma ironia, era dizendo assim, ela foi pega, né? Ela não soube usar, entendeu? Então... Olá, boa tarde. Saiu uma pesquisa atualmente que o Brasil está entre os alunos que se sentem mais solitários, os alunos que se sentem mais sozinhos na escola. E aí eu queria saber, porque eu acho que a tecnologia ela é ótima, a gente utiliza muito na escola, mas isso também contribui de alguma maneira para esse isolamento. Então, como, de repente, vocês dariam alguma dica para que a gente possa orientar as crianças nesse sentido? Olha só, é impressionante os últimos anos como a gente tem recebido alunos com ansiedade, depressão. Eu acredito que vocês também, né? Isso é fato, tá? Por exemplo, um investimento que nós fizemos na escola foi criar espaços que os adolescentes brincassem, certo? Porque o que acontece? A criança, ela ainda não tem tanto apego a ir para a escola com o celular. A gente sabe que a criança ela vai para brincar no parquinho, para correr, para estar com os colegas. Mas quando chega na adolescência, que eles têm o celular o tempo inteiro com eles, de fato a gente vê eles sentados no chão, porque nem nos bancos da escola eles sentam, né? E vão lá para o mundo dele, por mais que muitas vezes fiquem dois, mas está aqui dois no celular. Então o que a gente fez, né? Isso já era uma preocupação que a gente tinha, para poder realmente tentar fazer que eles não se isolassem, a gente criar esses espaços. Então, por exemplo, aquela amarelinha que a gente pintava só no pátio da educação infantil, a gente pintou brinquedos no chão, lá na área dos adolescentes. Então, tem uma quadra de futebol pequenininha, futebol de botão, cestinha de basquete, né? Tem lá o ping-pong, o pembolim. Criar essas alternativas, twist, que coisas simples, baratas, que você pinta no chão e faz com que eles tenham criatividade de brincar. E eles brincam. Bota bola. Os meninos adoram bola. Deixa a bola disponível. Mas, Fabiano, os vidros, o teto, gente, isso é o de menos. Quantas bolas serão perdidas? É de menos. Os meninos precisam, de fato, brincar. Então, é um dos pontos que a gente tem feito muito. Por exemplo, é esse. Outro ponto também, quando a gente nota muito essas ações, é criar ações com os psicólogos. Por exemplo, a gente fez uma ação um dia que era criar placas no pátio, dizendo assim, olha, hoje você precisa contar uma história para um colega. Então, eram ações que estavam lá, pregadas no banco, na parede, perto da cantina. Então, assim, a gente precisa movimentar os nossos alunos, porque tem que ser uma ação ativa que nós precisamos ter. Porque se a gente não fizer algo acontecer de fato, é muito mais fácil estar no celular, entendeu? E eles conversando pelo WhatsApp. Então, não tenham medo das bolas, compra aquelas que não danificam lá os vidros, mas pinta brinquedos no chão, porque com certeza vai dinamizar muito.
pelas matérias que a gente escreve diariamente no Porvir, só rapidamente, Laureli, vale a pena a gente revisitar que tipo de atividades a gente também promove para que haja essa integração, né? Se a gente continua com atividades que cobram memorização e respostas fechadas, ou se a gente promove momentos de conversa, de rodas de conversa, onde cada um possa se expressar, ou se a gente permite a criação de projetos onde cada um pode mostrar, por exemplo, seus talentos, como ela dizer, e às vezes a gente descobre que aqueles mais fechados, na verdade, sempre tiveram algo a dizer e nunca simplesmente não tinham oportunidade ou espaço dentro da aula, porque o currículo tem que ser dado, enfim, a gente se perguntar e perguntar a eles, né? E, enfim, abrir essa conversa de fato dentro das escolas, porque muitas vezes, enfim, se a gente cobra a memorização, a expressão de cada um fica em segundo plano. Não sei se eu te respondo, mas depois a gente pode falar mais a respeito. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Então, o que eu vou fazer agora é pedir, em 1 minuto, uma consideração final sua e uma consideração final que você possa dar. E eu também dou a minha consideração final, tá bom? E depois, todos ficaremos aqui para conversar com quem quiser conversar, tá bom? Então, vamos lá. Você primeiro? Primeiro eu quero dizer que foi um prazer, né? A minha voz hoje não ajudou muito, mas assim, eu conheço muita escola, converso com muita escola, mas um ponto que eu digo para vocês é assim, não tenham medo da tecnologia, certo? E nem achem que os meninos vão aprontar muito através da tecnologia, porque sempre a gente vai ter medo dos problemas que virão, tá? Eu acho que a gente precisa muito conversar com nossos alunos, para entrar no tempo que eles estão. Mas não tenham medo, ousem. Mas também não saiam aí na feira comprando de tudo, porque não dá para implantar tudo de uma vez. Implantação dá trabalho. Então, um por vez, para que as implantações de fato elas sejam totais, tá? Muito obrigada. Bom, vou me levantar então, já são as palavras finais. Eu agradeço a oportunidade. E convido a todos a visitar o Porvir, inclusive o Porvir tanto presencialmente aqui no espaço de terceiro setor, quanto o site porvir.org. A gente tem materiais inteiramente gratuitos para educadores. Peço também que tanto gestores compartilhem suas práticas conosco a respeito do uso de tecnologia, quanto os professores que vocês eventualmente tenham nas escolas de vocês. E também reitero meu convite de que não precisa ter medo e abram espaços para discussão dentro das escolas de vocês, seja com a equipe de coordenadores, de professores, porque, diferentemente de outras tendências, eu acho que agora existe esforço de grandes players no mercado, de grandes atores, muito dinheiro investido. E os programas que a gente usava anteriormente, uma revisão do Clips, do Word, né, um pouco mais inteligente daquele de 20, 30 anos atrás, está aí. Então, fica o convite para testar, errar e sempre acho que com preocupações de privacidade com os alunos, de análise de dados, porque agora o que vai acontecer? A gente vai ter muitos dados, né, mais do que nunca, como se já não houvesse o bastante, né, Laureli? Então, vale a pena parar e pensar e de como desenhar a estratégia da escola a partir disso tudo, porque vale a pena. Bom, eu em nome do Isaac, queria agradecer muito aos dois, a generosidade de vocês em se colocar aqui, os saberes de vocês para a nossa discussão. Essa discussão, ela não termina nunca, porque a cada momento nós teremos uma etapa nova, uma questão nova. Só que antes, as mudanças demoravam muito para acontecer. E agora elas são muito rápidas. Vocês lembram do metaverso? Metaverso, outro dia só se falava em metaverso. Tem escola na Califórnia que foi montada no metaverso.
e agora já está se falando só inteligência artificial. Daqui a pouco vem o ChatGPT 5.0. E assim, nós vamos ter cada vez mais novidades. Então, a questão é a flexibilidade, o quanto que eu me adapto a novas situações e o quanto eu propicio isso dentro da instituição. As perguntas são fundamentais. Fazer boas perguntas é fundamental. Perguntem para os professores, tragam os professores. E pode ter certeza que tem algumas pessoas lá que são transformadoras. Deem espaços para esses, para começar a fazer uma transformação na escola. Foi um grande prazer. Muito obrigado pela participação de vocês. E nós vamos ter outras atividades aqui no stand. Tá? Sejam todos bem-vindos.